O projeto Ponto de Cultura Terreira da Tribo, Memória Atuante, realizou 8 apresentações teatrais na mostra de repertório. Se toca na una, respondemos todas. Também uma edição do Cineclube, que trouxe diversos filmes sobre a cena e a produção audiovisual do Nós Aqui Travês. O Cineclube e também a mostra de repertório, que começou ontem, fazem parte do projeto Terreira da Tribo Ponto de Cultura Memória Atuante. Então, vocês vão ver hoje 2 filmes, né? Um curta, que é o primeiro, que chama O Bu Tropical. Pra daí sim começar, aí tu faz a tua parte. Olha que bacana, não vamos pra Uruguaiana. Olha que bacana, não vamos pra Uruguaiana. Além disso, desenvolveu oficinas, como a oficina de música para teatro e a oficina de criação e confecção de máscaras. Como inspiração para começar esse processo, um passeio pelas máscaras espalhadas pelo mundo. Então a gente pôde, por exemplo, visitar as máscaras africanas e as máscaras das festas populares do Brasil. Tivemos uma noção dos diferentes materiais que podem ser utilizados para a confecção de máscaras. E durante a oficina, nós começamos a modelagem e a confecção de máscaras em papel. Nós fizemos uma etapa de molde, a modelagem do rosto das pessoas que participaram da oficina, para que nós pudéssemos fazer a criação da máscara a partir do rosto, para que o encaixe ficasse perfeito. Então nós fizemos isso com gaze gessada e depois criamos um molde em gesso. Dali nós fomos para a etapa de modelagem da máscara, que nós fizemos em argila. Depois nós tiramos a máscara com papietagem e nós tivemos então uma primeira máscara para ser trabalhada, finalizada, para ser utilizada pelas pessoas. Também realizou o Laboratório de Preservação de Acervo Teatral e 2 ciclos de estudos, um deles sobre o teatro de grupo no Brasil e outro sobre a memória e a performance na América Latina. No ciclo de estudos sobre o teatro de grupo no Brasil, a gente fez 5 encontros de 4 horas, onde se começou vendo grupos que foram fundamentais para a história do teatro brasileiro contemporâneo. Então a gente estudou um pouco o Arena, o Opinião e o Oficina, que existe até os dias de hoje, para depois se passar pelas décadas de 60, 70, 80 do século passado e chegar até os grupos que atuam ainda hoje no país. A gente viu vídeos
e se fez um mapeamento desses principais grupos. Então se estudou o Tá na Rua, a Companhia do Latão, o Teatro Galpão, o Oi Nós Aqui Travês, o Emboaça, e se fez um painel bem variado sobre diferentes estéticas e diferentes maneiras de atuação desses grupos. No ciclo de estudos sobre performance e memória na América Latina, a gente estudou em primeiro lugar, durante esses 5 encontros, uma dupla ideia de performance, entendendo tanto a performance artística e então pensar historicamente como ela se desenvolve enquanto linguagem artística na América Latina, mas também a performance como uma forma de transmissão de saber a partir do corpo. Pensando o que há em comum aos diversos países da América Latina, que muitas vezes é o quê? É um passado de violência, é um passado de colonização, de ditaduras. E então, o que a gente pensou também? São performances da memória. Foi pensar diversas performances na memória, por exemplo, na Argentina, tanto ligada a manifestações artísticas em si, mas manifestações que a gente poderia chamar cidadãs, no Chile, no Peru, no Brasil, obviamente. E a partir disso também se propôs que os oficinandos, que as pessoas que participaram do ciclo de estudos, pensassem performances que eles acham pertinentes na atualidade ligada a essa temática da memória e da violência. No Laboratório de Preservação de Acervo Teatral, nós tomamos como ponto de partida o acervo da Nós Aqui Travês, um acervo de quase 50 anos do teatro e que teve esse episódio da enchente, que atravessou o acervo e deixou muitas marcas naquilo que foi possível salvar da enchente. Então, a partir dessa experiência de conhecer o acervo e também os materiais implicados, nós podemos discutir, primeiro, o porquê de preservar um acervo, segundo, o que seria o ideal para a preservação desse acervo e depois as estratégias distantes do ideal, mas que também são igualmente boas para garantir minimamente a materialidade e a preservação do acervo. Depois nós tomamos conhecimento em como que isso vai lá para o repositório digital, quando nós temos um repositório digital, que não é um museu digital, mas um lugar para, de alguma forma, deixar vestígios dessas memórias quando a materialidade vai perecendo. Tem esse processo de estudo daquele objeto para justificar a existência dele dentro daquele espaço. E aí, a partir da pesquisa, se ele se encaixa dentro dos padrões que a instituição definiu como política de aquisição, né, se ele se encaixa nessa política e nos objetivos, missão, visão e valores de uma instituição, ele vai estar passando por um processo de musealização, que é a atribuição de vários significados a esse objeto. E esse objeto ele vai receber significados durante toda a sua permanência dentro da instituição. Memória Atuante também realizou um seminário sobre a memória do teatro. A relação com a memória ela continua presente, né? Porque ao se fazer teatro se ressignifica em determinado momento, né? O uso dessa materialidade de alguma coisa que já foi, que teve um sentido, que teve uma função no espetáculo e que pode ser, inclusive, né, como a Bárbara comentou, utilizado e reutilizado em outras apresentações e outras montagens, né? E ganhar um outro tratamento, um outro objeto que permaneça. O Clóvis nos trouxe toda uma experiência sobre a utilização desses materiais em cena e como que isso é visto em alguns processos de memória. Quando essa memória está num museu particular, quando essa memória faz parte de um museu público, compreendido como algo que é patrimônio de toda uma comunidade. O acervo de museus ele é um pouquinho diferente. Os museus vão ter, às vezes, um foco em um acervo têxtil, em um acervo de mobiliário, em um acervo, às vezes, também fotográfico, documental, de cartazes. Mas o acervo de teatro ele é muito diferente
de outros acervos de outros museus, porque cada grupo vai desenvolver a sua técnica e a produção do seu acervo, do seu figurino, das suas máscaras, do tamanho dos elementos de cena, né? Da sua cenografia, de uma maneira. Então, nós podemos passear aí por aspectos importantes para gerar a preservação da memória da cena, né? Coisa que se fala muito pouco, mas que é importante entender que desde o espaço necessário até os recursos empreendidos para que nós tenhamos condições reais, microclimas, as embalagens adequadas para preservar esse acervo. Isso nos trouxe a Bárbara Orr. Eu trouxe um pouquinho sobre a nossa experiência aqui do Nós Aqui Travês, da criação do Museu da Cena, que foi criado em 2023, mas que foi oficialmente inscrito no SEM, Sistema Estadual de Museus, e no IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus, no ano de 2025.